Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa lição de número 9 e é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos todas as semanas, com as irmãs todas as semanas. Somos muito gratos a Deus por esta rica oportunidade que nós estamos vivendo. E eu quero já de antemão agradecer o carinho de todos os irmãos, de todas as irmãs, que todas as semanas estão aqui no meu canal, né? E eu sou grata a Deus por contribuir com esse pequeno subsídio e tem ajudado alguns irmãos e eu fico muito feliz por isso. Obrigada para você que tem compartilhado as minhas aulas, você que se inscreveu no meu canal, você que tem participado ativamente dos comentários aqui. Deus te abençoe grandemente. E lá no finalzinho da minha aula, eu mando um abraço para aquelas pessoas que pediram e você que falou da região que você é. Aqui eu vou mandar um abraço também para a sua cidade. Então fica comigo até o final desta aula e junto nós vamos aprender bastante. A aula passada nós falamos sobre Naamã, foi uma aula maravilhosa. Espero que você tenha tido uma aula maravilhosa, aprendemos bastante e trouxemos para aplicar em nossa vida espiritual, na vida da igreja. Enfim, estamos aprendendo muito durante este trimestre. E agora nós entendemos porque que o inimigo de nossas almas levantou tanto contra este trimestre, contra esta lição tão abençoada. É porque está nos trazendo de retorno a palavra de Deus. E hoje na lição de número 9 nós vamos falar sobre o reinado de Joás. Está no segundo livro de Reis, no capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Também no capítulo 12, do versículo 1 a 5. No versículo 17 ao 21, nós estaremos falando também. E também, segundo Crônicas, no capítulo 21 e 22, nós falamos também a história a respeito de Joás e sobre o seu reinado. Para nós chegarmos até aqui na história de Joás, rei de Judá, nós passamos por tantos acontecimentos ocorridos anteriormente e nós não teremos aqui espaço para nós falarmos de todos eles. Mas nós vamos abordar alguns assuntos que são relevantes para esta lição. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E é um prazer muito grande ter você aqui no meu canal. E nós não podemos confundir este Joás com o filho de Jeoacás, rei de Israel. Nós trataremos nessa lição a respeito da fidelidade das promessas de Deus. O quão importante não são como as coisas começam, mas como elas terminam exatamente. Aprenderemos também que nós não devemos viver apoiados na fé de outras pessoas e que nosso relacionamento com Deus, ele deve ser pessoal, ele deve ser real e deve ser verdadeiro. Que a nossa fé, ela não deve ser apoiada na fé de outra pessoa. Os acontecimentos, eles estão interligados, pois existiu uma aliança uma aliança política, nós falamos muito sobre isso, entre o rei de Judá, Josafá, e o rei Acabe de Israel. Esta aliança, nós podemos dizer assim, entre aspas, se fez necessária. Por que ela foi necessária? Aos olhos deles, né? Nós vemos várias vezes Deus repreendendo Josafá por causa das alianças que ele fez com o reino do norte. Mas por que para eles parecia ser uma aliança necessária? É porque o reino do norte e o reino do sul, sempre eles estavam vivendo em conflitos, né, entre eles mesmos. Então eles acharam por bem fazer uma aliança política para cessar fogo entre o povo de Deus. E eles acreditaram assim que haveria paz entre Judá e Israel. Deus já havia falado por intermédio do profeta Elias que Jeú seria ungido rei de Israel e que Azael seria ungido rei da Síria, né? Ele seria o próximo rei Ciro no lugar de Ben-Hadad. E
E isso aconteceu nessas unções, né, desses reis. Elas aconteceram no ministério de Eliseu. Foi o profeta Elias que profetizou a respeito dessa unção, mas foi o profeta Eliseu no seu ministério que cumpriu esta profecia na vida destes reis. Então, seguindo a história, Ben-Hadad adoeceu. Ele soube que Eliseu estava por ali, na cidade de Damasco, e mais do que depressa, né, ele buscou uma resposta da parte de Deus com Eliseu, diferente de outros governantes que nós já falamos a respeito deles. Mas então Ben-Hadad era um homem temente a Deus? Não, é porque na verdade eles tinham um panteão de deuses e Deus era mais um, né, ali, que eles também acreditavam e adoravam, mas não deixavam de cultuar e de servir aos seus deuses. E ele sabia que realmente o profeta Eliseu, ele era um homem de Deus. Então ele ficou sabendo da notícia que Eliseu estava por ali, na capital, na cidade de Damasco. Então ele manda saber notícias a respeito da sua saúde. Ele estava doente e ele manda exatamente, né, um dos seus militares, um dos chefes do seu exército, Azael, um homem poderoso, influente e de força bélica, e ele manda justamente este Azael à procura de Eliseu para saber a resposta da parte de Deus. Então, Deus revela para Eliseu que a doença que Ben-Hadad estava não era doença terminal, mas que ele ia morrer. Não daquela doença, mas que ele ia morrer. Mas era para Ben-Hadad não dizer isso para Ben-Hadad, que ele ia morrer, mas sim que ele ia ser curado daquela doença. Então Eliseu começa a olhar fixamente para os olhos de Azael, né, e ele começa a chorar, e Azael fica preocupado com aquilo e pergunta por que ele estava daquela forma, e ele vai dizer que ele estava vendo o que ele iria fazer com a nação de Israel, né, que ele ia tratar muito mal aquela nação. Inclusive, ele ia abrir, né, a barriga das grávidas e que aquele povo ia sofrer muito nas mãos de Azael. E quando nós lemos a história, nós vemos que sim, a nação de Israel sofreu muito. E então o profeta Eliseu avisa para Azael que ele seria o novo rei da Síria. E o que Ben-Hadad, o que Azael faz? Ele antecipa, sabendo que ele seria o novo rei da Síria, ele então antecipa o seu reinado e mata Ben-Hadad sufocado com um cobertor. Acasias, filho de Acabe, morre e Jorão, seu irmão, assume o trono, porque ele não tinha deixado filhos. E simultaneamente, em Judá, Josafá reina e seu filho Jeorão é o seu corregente. Depois da morte de Josafá, Jeorão então assume o trono, reina por apenas 8 anos, andou nos caminhos dos reis de Israel. E olha o absurdo. Isso aqui que nós vamos comentar era uma prática nos novos governantes que tomavam posse, né, para que não houvesse um golpe e eles fossem ainda mortos no trono. Então, quando ele tomou posse do reinado, ele matou seus irmãos e alguns líderes de Israel que eram melhores do que ele. Era o assunto da carta de Elias, quando ele mandou para ele também, né? Então, e a carta diz que ele tinha matado pessoas que eram melhores do que ele. Ele casou-se com Atalia, filha de Acabe. Aqui nós podemos ver que há divergências, né, nos textos e de alguns historiadores. Muitos dizem que esta carta foi destinada ao rei de Israel e alguns comentaristas dizem, né, estudiosos dizem que esta carta sim foi destinada a Jeorão, rei de Judá. Ele então casou-se com Atalia, filha de Acabe, algumas pessoas pronunciam Atália. Este Jeorão levou o povo à idolatria. Deus somente não destruiu a dinastia de Jeorão
por amor a Davi. Deus levantou inimigos contra ele, árabes e filisteus que invadiram seu reino. Levou todos os bens de Judá, levou suas mulheres, levou seus filhos, ficando apenas Acasias, seu filho mais novo. Logo depois ele foi acometido de uma doença terrível. Deus mandou dizer para ele que ele ia morrer daquela enfermidade. Seus intestinos saíram para fora, agravados com o tempo. E ele sofreu dores terríveis. E não foi lamentado pelo seu povo. E foi sepultado, não nos túmulos dos reis. Nós ficamos imaginando da seguinte forma: um jovem como esse ter um pai como Josafá e a pessoa ser como foi Jeorão é uma grande falta de visão espiritual. Ele seguiu os conselhos das autoridades, das pessoas, dos seus familiares, entre aspas, do reino de Israel. Então, Acasias, seu filho, foi proclamado rei, visto que não havia escolha. Todos os outros já tinham sido levados embora, foram levados cativos, ficando apenas Acasias, que era o seu filho mais novo. Então, o governo não tinha escolha. Acasias foi feito rei, então, em lugar do seu pai Jeorão. Reinou apenas um ano, de tão terrível que já era o seu governo. Ele era filho de Atalia, fez tudo o que o Senhor reprovava, fez aliança com Jorão de Israel, seguindo os conselhos da família de Acabe, e isso foi a sua ruína. Ele se aliou com Jorão, logo na frente, saiu em guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Ramote-Gileade era uma terra que eles queriam de volta desde o tempo de Acabe. E nesta guerra, Jorão foi ferido, depois foi morto por Jeú, que também matou Acasias quando ele foi visitar a Jorão em Jezreel. E ele matou também todos os outros 70 filhos de Acabe. Matou Jezabel, cumprindo a ordem dada por Deus por intermédio do profeta Elias na vinha de Nabote, quando Acabe estava tomando posse dela. Quando Jeú estava indo cumprir esta ordem de Deus, e ele encontra Acasias e Jorão, ele disse: olha, vamos lançá-lo lá na vinha de Nabote, no vale de Jezreel, para que se cumpra a palavra do profeta Elias, dita a Acabe, quando ele estava tomando posse na vinha de Nabote. Ele estava lá, presente nessa tomada de propriedade. Quando Atalia soube que seu filho Acasias tinha sido morto, ela então matou todos os seus netos, todos os seus descendentes, e usurpou o trono, tornando-se a rainha de Judá. Diz que nunca na história de Israel uma mulher governou com o seu próprio nome. Nós sabemos que foi ela que persuadiu seus filhos a se corromperem, a introduzirem a idolatria em Judá, e assim como fez sua mãe Jezabel em Israel. Ela influenciou seus filhos lá no Reino do Sul a introduzirem a idolatria em Judá. Aquela mulher estava lutando contra o plano divino da redenção, que centralizava em Jesus Cristo, o Messias prometido, a lâmpada prometida na aliança que Deus fez com Davi. Se não fosse a misericórdia de Deus, não teria sobrevivente para o reino de Judá. A idolatria teria sido instaurada em Judá e a lâmpada de Israel teria se apagado, assim como foi em Israel. No tópico 1, nós vamos falar sobre o livramento de Joás. A única coisa que nós temos certeza é que Deus é fiel aos seus planos.
de que Deus ele é benigno e que Ele cumpre todas as suas promessas e que Ele também vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E a promessa era, abre aspas, deixarei uma lâmpada a Davi. Olhando todos os acontecimentos, todo o curso que segue a história, era improvável que alguém sobrevivesse aos ataques cruéis de Atalia ao tomar o poder. Aquela mulher foi implacável. Ela não queria deixar nenhum descendente do reino do sul, porque ela era acostumada com as crueldades de sua mãe e do seu pai, Acabe. Deus, Ele tem seus caminhos para cumprir seus propósitos e Ele sempre levanta alguém para isso. São instrumentos usados por Deus para levar adiante os planos de Deus. No ponto 2, a coragem do sacerdote ou sumo sacerdote Joiada. Nós podemos chamar de coragem ou vamos chamar de ousadia, de intrepidez. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Joás, ele é um sobrevivente da fúria da sua maligna vó. Um bebezinho, de aproximadamente 1 aninho de idade. Sabemos que desde o princípio, o inimigo de nossas almas, ele quis abortar este plano de Deus de nascer um Salvador para a humanidade. E ele nunca perdeu a oportunidade de destruir este plano de Deus. E Joás era a última esperança. Quando Jesus nasceu, também o diabo quis tirar a sua vida para que este plano falhasse. E Deus o escondeu soberanamente até que chegasse o seu tempo aqui na terra. Deus usou os magos e usou seus próprios pais, José e Maria, para protegerem o menino Jesus Cristo. Deus usou a Jeoseba. Veja bem, Deus ele tem os seus caminhos, a sua estratégia para usar as pessoas. Mas por que Jeoseba, ela não foi morta ali por Atalia? Porque as mulheres, elas não deixam descendência. Quem deixa descendência são os homens, são o sobrenome dos pais, e a família, a dinastia, ela é acompanhada pelo homem. Desde o passado, sempre foi assim. Então, não tinha interesse nenhum de Atalia de matar a Jeoseba. Ela era irmã de Acasias, filha de Jorão, neta de Josafá, tia de Joás e casada com o sumo sacerdote Joiada. O sacerdote Joiada, o que Jeoseba fez? Ela tirou o menino, entregou para seu marido, o tirou do meio da chacina e o entregou a seu esposo, para que ele fosse escondido no templo. Não se sabe ao certo onde ele foi escondido. Onde a Bíblia trata de recâmara, se foi no templo, se foi na casa do sumo sacerdote, não se sabe ao certo onde essa criança ficou escondida por 6 anos. O que se sabe, ao certo, é que Deus escondeu aquela criança. Então, Jeoseba levou a criança juntamente com a sua ama e assim ele foi criado e a sua vida poupada. Deus venceu mais uma vez. Deus nunca perde uma batalha. Deus nunca é pego de surpresa. Aos olhos de muitas pessoas, parece que Deus não tem saída. Parece que o cerco está fechando. Engano de quem pensa desta forma. Deus, ele não trabalha com margem de erro. O que é provado é a nossa fé. Joás ficou escondido por 6 anos e durante todo este tempo
Ele foi preparado por Joiada para estar pronto ao assumir o trono. E, inclusive, ele foi ensinado na lei de Deus. Foi chamado de rei menino. Às vezes, muitos dizem: nossos filhos são muito pequenos para aprender a Bíblia. Ler a Bíblia toda, uma criança, não tem como. Colocar as crianças para orar, não, engano de quem pensa desta forma. Nossas crianças precisam ser preparadas, pois elas são o futuro da nossa igreja. No ponto 3, a estratégia bem-sucedida. Nós sabemos que todos aqueles planos, a estratégia que Joiada usou, tudo vinha de Deus. Era um plano perfeito. Era preciso empossar o novo rei. Ele já tinha completado 7 anos de idade. Chegou o momento de tomar o trono de Atalia. Tudo tinha de dar certo. Nada podia dar errado. Um deslize e seria fatal à vida do pequeno rei. Sacerdotes e levitas sabiam do plano, exceto Atalia. No pátio junto do altar, todos cercando o rei de todos os lados. A ordem era matar todos que se aproximassem do rei, ou da fileira, para passarem perto do rei. Depois, Joiada o levou para fora, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança, ou a lei de Moisés. Então, o declararam rei ungindo. O povo aplaudia, gritava, foi uma festa imensa ali. Quando Atalia, ela ouviu o alarido de festa, o povo gritando que Joás era o novo rei, ela teve a coragem de gritar que era traição. Imagina, uma mulher que deu um golpe de poder e chamar a posse do herdeiro legítimo de traição. E termina de cumprir, então, a profecia a respeito da família de Acabe. Atalia é tirada da fila, quem a seguisse também ia morrer, a levaram para fora e a mataram. Joiada, então, faz uma aliança entre Deus e o povo para que fossem o povo do Senhor e faz um acordo entre o rei e o povo. Depois o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Também despedaçaram os altares e os ídolos. Mataram a Matã, que era o sacerdote de Baal, em frente dos altares. E como que nós chamamos isso? Às vezes nós podemos olhar com os nossos olhos carnais e pensar, mas isso foi uma chacina, isso foi um julgamento terrível, talvez não precisasse de tanto que foi feito contra essas pessoas. Como nós chamamos a isso? Nós chamamos isso de reavivamento, que é um novo avivamento. Pois eles já tinham tido alguns avivamentos anteriores. Agora, eles precisavam voltar a brilhar. Isso que é avivamento. Eles precisavam de voltar à lembrança, de retornar ao princípio da palavra de Deus. O avivamento, ele somente acontece se houver um reforço da nossa fé, se houver um retorno às doutrinas bíblicas e aos mandamentos divinos. Avivamento não é você num culto bom e você ser renovado com o Espírito Santo e pular e cantar e dançar no Espírito e na segunda-feira você continua sendo a mesma pessoa. Não. O avivamento é quando nós voltamos à palavra de Deus e o nosso comportamento, ele muda de direção. Eles fizeram uma renovação espiritual. E todo avivamento, ele tem esta característica de rompimento com o mundo exterior. Do rompimento com as velhas práticas.
é um aspecto até às vezes, né, aos nossos olhos, negativo, mas um julgamento, mas também positivo. Foi um julgamento da parte de Deus para com aquela mulher e para com os profetas e sacerdotes de Baal. Mas ele tem um sentido positivo ao nosso olhar espiritual. A positividade disso, desse julgamento, é de dedicação das pessoas à palavra de Deus. Por isso, não se assuste se Deus começar a limpar a igreja, de retiradas de pessoas da nossa igreja, de abandono da fé de algumas pessoas, de debandagem geral de muitas pessoas. É Deus limpando a sua igreja. Deus, ele está limpando os púlpitos de nossas igrejas. Está chegando um avivamento para a igreja brasileira. E nós cremos que este avivamento está perto de chegar. Mas a impressão que nós temos é que está acontecendo uma tragédia em nossas igrejas. A impressão que nós temos é de julgamento para com estas pessoas. O que precisamos entender é que Deus, ele sabe o que faz e como fazer. É hora de retorno à palavra de Deus. É hora de tirar os ídolos de dentro das nossas igrejas. Porque hoje, infelizmente, existe muita idolatria dentro de nossas igrejas. Deus está fazendo uma limpeza, assim como ele fez com aquele reavivamento no tempo de Judá e Israel. E nós devemos agora fazer um concerto com ele. Joiada, ele foi co-regente com ele, pois ele era uma criança e não podia governar sozinho. Joiada, como um sacerdote de Deus, porque ele era um homem de Deus, ele orientou o povo a destruir todos os objetos de idolatria, altares, postes sagrados, imagens de Baal e refazer a aliança com Deus. Joás, ele reinou por 40 anos. No tópico 2, nós vamos falar sobre o reinado de Joás e a reparação do templo. Ali foi feita uma reparação do templo físico de Deus, né, onde representava a presença de Deus, quando Deus se fazia presente no meio do povo. Trazendo para os nossos dias hoje, nós precisamos fazer uma restauração do nosso templo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, de tempos em tempos, nós precisamos fazer uma reparação deste templo que pertence a Deus. No primeiro ponto, arrecadação para reparar o templo. Imagina a situação que estava o templo, a casa real, a vida dos sacerdotes, visto que algumas vezes eles tinham sido saqueados por outras nações, e a última delas foi no reinado de Jeorão, quando Deus suscitou o espírito dos árabes e dos filisteus e levaram a riqueza de Judá, né, de Jeorão. Levou os seus filhos, levou as suas mulheres, deixando apenas Acasias. Joiada era o guia espiritual de Joás, e no início do seu reinado ele estava disposto a segui-lo. Ele queria seguir fielmente tudo aquilo que Joiada o instruía a fazer. A casa de Deus, ela tinha sido dilapidada por Atalia e foi recuperada e colocada em uso. Ele fez uma renovação, um avivamento, um concerto grandiosíssimo naquele tempo. O primeiro plano para arrecadar dinheiro fracassou, que era por intermédio dos sacerdotes. Então Joiada, o sumo sacerdote, ele colocou um cofre, né, ele fez um cofre, ou uma caixa com tampa na entrada do templo, na frente do altar de bronze. E a generosidade do povo surpreendeu a liderança.
eles responderam ao chamado para contribuir com a obra de Deus. E a pergunta que fica para nós é a seguinte: você tem respondido com generosidade o chamado para contribuir com a obra de Deus? E houve dinheiro suficiente para a reforma. No ponto 2, a fidelidade dos tesoureiros. Fidelidade é comprometimento com alguém ou alguma coisa. É lealdade. É uma característica de quem é fiel. É se manter fiel à confiança que nos foi depositada. Os operários, eles eram tão fiéis que não se fazia prestação de conta do dinheiro que entrava. Vale lembrar que era prata e ouro, metais, pois moeda, chamada dinheiro, só surgiu no período do exílio, quando eles estavam no exílio. Aqui chama a atenção a fidelidade dos tesoureiros e sacerdotes que administravam os bens. Abre aspas, dinheiro, vamos assim dizer. Hoje, nossos líderes, tesoureiros e pastores, eles deveriam olhar para este exemplo de fidelidade, um retorno à palavra de Deus. Quanta corrupção nós estamos vendo acontecer no mundo religioso. E nós não estamos falando apenas dos evangélicos. Em toda esfera religiosa existem aqueles que não são fiéis. Agem como se o dinheiro fosse deles. Nós chamamos de apropriação indevida do dinheiro destinado à obra de Deus. Uns enriqueceram demais. Outros recebem super salários. Negociam com o dinheiro dos dízimos e ofertas em benefício próprio. Super aposentadorias, às custas do dinheiro que deveria ser revertido para a obra de Deus. O que fica para nós é que um dia a nossa fidelidade, ela será colocada em xeque. Ela será colocada em uma balança. E então será revelado se a nossa fidelidade não é somente na área financeira, mas com os dons que nós recebemos. Muitas pessoas são infiéis, negociam com os dons espirituais que recebeu, negociam com seus talentos que receberam, que nós recebemos, com nossas contribuições, se nós somos fiéis com nossas contribuições para o reino de Deus. Jesus disse que nós devemos ser fiel até a morte. O que isso quer dizer? Haja o que houver, qualquer proposta, vergonhosa que aparecer para nós, e mesmo que a nossa vida esteja em risco, nós devemos ser fiéis. Mesmo que ninguém veja, mas o Espírito de Deus está vendo a nossa fidelidade. E Ele sabe se nós somos fiéis ou não. Somente desfrutaremos das bênçãos do Senhor se nós formos fiéis. Alguém pode dizer: mas nós estamos desviando tanto dinheiro assim? Não importa a quantia, pouco ou muito, não interessa. Nós devemos administrar com fidelidade. Deus, Ele não se agrada de qualquer subtração que fizermos, ou se você está tirando vantagens pessoais na obra de Deus. Muitos desviaram-se da fé em busca de dinheiro e de riquezas e foram atormentados com muito sofrimento. E tudo isso que foi escrito para aviso nosso, para nos ensinar. E nós somos exortados a manter firme a nossa fé. No último tópico, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre a conspiração contra Joás. O sacerdote Joiada morreu com 130 anos e logo após sua morte,
houve declínio da parte do jovem Joás. Ele começou a apostatar-se e, na verdade, a participar da idolatria, voltar a introduzir a idolatria. A fé dele não estava apoiada nele mesmo. A fé de Joás estava apoiada à fé de Joiada. Ele não tinha vivido as suas experiências com Deus. Ele tinha o livro da lei à sua disposição e não fez uso dele para si mesmo. Ele vivia as experiências de outra pessoa. Ele não tinha vivido suas experiências com Deus. Ele não tinha alicerçado a sua fé. Infelizmente, isso acontece muito hoje em nosso meio. Um dos cônjuges desvia, o outro logo também desvia, não consegue prosseguir com a sua caminhada. Aquele amigo que você tanto gosta na igreja se desvia e você também vai atrás. A sua fé está ligada à fé de outra pessoa. Ele deveria continuar aquilo que ele tinha aprendido. Ele tinha que ter firmado na sua própria fé, nas suas próprias experiências com Deus e em tudo que ele tinha aprendido a respeito da palavra de Deus. Ele deveria ter observado a palavra de Deus. O que importa, nós já falamos, não é como as coisas começam em nossas vidas, mas é como elas irão terminar. É o fim delas que é muito mais importante do que o início de todas as coisas. O que adianta ser uma tocha acesa no início da nossa fé e terminarmos desviados da presença de Deus, longe de Deus? Hoje nós ouvimos tantos saudosistas dizendo: quando eu comecei a minha fé, eu era intrépido, corajoso, ousado, fazia e acontecia, mas hoje outros dizem, éramos bobos demais, por isso que nós vivíamos daquele jeito. Nós éramos santos demais. E seguem ouvindo conselhos dos mais jovens e são levados para longe da presença de Deus. Nós não podemos ser como Joás. Nós devemos ter as nossas próprias convicções. Assim como Daniel, quando ele chegou no exílio, ele tinha suas convicções e não as deixaria por nada. Joás deveria ter feito a mesma coisa, ter as suas próprias convicções e que levantassem tudo e todos contra ele, ele continuasse firme na palavra de Deus. Nós não podemos sermos guiados por pessoas que nos levarão para longe de Deus. Assim foi Joás. Ele foi pedir conselhos para as pessoas do Reino do Norte, as pessoas de Acabe. Aquelas pessoas teriam algum conselho bom para dar aquele governante, que trouxe de novo a verdadeira adoração para o Reino do Sul? Ele nem parecia aquele Joás de antes. Ele tomou decisões erradas. Ele foi desobediente a Deus. E isso resultou na falta de prosperidade do seu reino. Porque nós sabemos que todas as bênçãos e sucesso do povo de Deus, ele depende de quanto nós somos fiéis e obedientes a Ele e a sua palavra. Se estamos longe de Deus, se somos desobedientes, o que podemos esperar se não for as tragédias em nossas vidas? A perda de prosperidade, tanto espiritual quanto material, família desestabilizada, o caos em nossa vida, o cerco do inimigo e, por fim, a perda da salvação. Ao invés de seguir tudo o que aprendeu e viu com o sumo sacerdote Joiada, tudo que ele viu Joiada fazer, não. Ele foi pedir conselhos
aos príncipes de Judá. Ele foi pedir conselhos, às autoridades do reino do norte. Deus, ele sempre envia seus profetas para nos advertir segundo os nossos pecados. E assim aconteceu com Joás. Deus enviou profetas e enviou Zacarias, filho de Joiada. Ele era primo de Joás, para lhe trazer advertências a respeito do seu pecado. Ao invés de ouvir e ponderar a respeito do seu pecado, ele mandou matar o profeta Zacarias apedrejado. Esqueceu-se de todas as beneficências dos sacerdotes, dos levitas, do próprio Joiada, que os protegeram em sua infância. De todo o bem que Joiada tinha feito a ele, de todo o bem que Jeosseba tinha feito a ele. O pecado endurece o coração das pessoas. Ele passou por cima de tudo isso. O pecado, ele cega as pessoas. Quantos profetas hoje são mortos espiritualmente por pregarem as verdades de Deus? E Jesus, ele falou a respeito deste assassinato, citando desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Pois Crônicas, ele é o último livro na ordem hebraica. Então, a ordem hebraica, Crônicas, é o último livro. É como nós dizemos assim, de Gênesis a Apocalipse. Apesar que existem discussões a respeito se é o profeta Zacarias, filho de Baraquias, do pós-exílio ou não, ou se Jesus está tratando da morte deste profeta, filho do sumo sacerdote Joiada. Joás não gostou das repreensões e achou melhor exterminar seu inimigo. E antes de morrer, Zacarias disse, abre aspas, o Senhor o verá e o retribuirá. Não era maldição, e sim um juízo de Deus sobre a vida de Joás. E começaram juízos sobre a sua vida. Visto que ele não tinha condição de enfrentar o rei da Síria, Hazael, ele preferiu entregar todos os tesouros do templo e do seu reino. Às vezes, na tentativa de nós resolvermos os nossos problemas, considerando que já estejamos no pecado, entregamos todas as nossas riquezas ao inimigo de nossas almas. Joás foi riqueza material e muitos hoje entregam a sua riqueza, os bens espirituais que Deus deu a você. Deixam de ser templo e morada do Espírito Santo. Abandonam seus dons espirituais, abandonam seus talentos, penduram suas harpas e se entregam definitivamente ao pecado, ao invés de recorrer a Deus, ao invés de buscar perdão e misericórdia. Ele foi ferido na guerra contra os sírios e seus súditos, não conformados com a morte de Zacarias, o mataram em sua casa. Quão triste é para uma pessoa não ouvir os sábios conselhos. Um bom conselho, ele pode mudar uma tragédia em nossas vidas. Os que obedecem os mandamentos de Deus, que são conselhos para a nossa vida, são recompensados da mesma forma dos que não ouvem os conselhos de Deus. Bem-aventurados são aqueles que não ouvem os conselhos dos ímpios e nem se assentam à roda dos escarnecedores. Isso se chama prudência. Joás é uma advertência para nós, para mim, para você, daqueles que professam fazer a vontade de Deus, mas na verdade não ama o Senhor. Joás, enquanto ele tinha Joiada, ele fazia a vontade de Deus, mas lá no seu interior ele não amava Deus.
Ele faz porque os outros fazem. Constroem templos para o Senhor, mas não são templos de Deus. Não são templos do Espírito Santo. Não podemos ter a nossa fé ancorada na fé das pessoas, mas em Cristo. Ele nem teve um sepultamento no túmulo dos reis. E não é fácil suportar os juízos de Deus que vem sobre aqueles que insistem em desobedecer os mandamentos de Deus. O dever dos profetas da atualidade é avisar sobre o pecado na vida e no meio do povo de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com esse comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui. Comenta de onde você está falando, que está aqui assistindo a minha aula, né, durante toda esta semana. Que Deus em Cristo te dê graça, te dê sabedoria, né, que você possa realmente viver a palavra de Deus. E eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que disseram: irmã Jane, manda um abraço para mim aqui, então vou mandar um abraço. E também para os irmãos que falaram de que cidade eles são, de onde você está realmente assistindo a minha aula. Eu quero mandar um abraço aqui para o irmão Cassiano Lopes, para a nossa irmã Maria Tereza, em Nazaré da Mata, Pernambuco, sempre está aqui, obrigada pelo carinho. Maria Emília Soares e seus filhos, Jesus Mário e Riciele Watson e Aline, em Crisolita. Para Aline Vitória, para Eliane, né, Fábio, Elaine e Fabiana, em Pinheiro, no Maranhão. E eu quero mandar um abraço para os irmãos em Minas Gerais, no Pará, no Rio de Janeiro, no Morro do Chapéu, Bahia, os irmãos no Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, Palmas, Tocantins, Escada, Pernambuco, Marabá, no Pará, Santa Luzia, no Maranhão, Capivari, em Santa Catarina, para os irmãos em Salvador, Paulista, em Pernambuco, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para os irmãos em Cubatão, São Paulo, para os irmãos de São Paulo, para Alpebas, no Pará, Natal, no Rio Grande do Norte, também para os irmãos em Moju, no Pará, São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro. Um abraço para todos vocês, que Deus continue te abençoando, continua comentando aqui nas minhas aulas. Esta aula também está disponível em podcast no Spotify e também no Anchor. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então, um forte abraço a todos vocês.